Do privilégio de estar aqui, seja em conferências ou então nesta instância pela segunda vez. E é sempre uma grande honra, um grande privilégio para mim e para minha família sermos recebidos de maneira tão carinhosa como somos recebidos aqui no Palavra da Vida. E nessa oportunidade, sobretudo, a oportunidade também de conhecer pessoas, irmãos em Cristo, vindos de diferentes lugares do nosso país, embora a turma de Belo Horizonte e a turma de Campinas seja sempre a turma mais marcante durante esse período, não é? Mas há certamente pessoas de vários outros lugares do país, e para nós é um grande privilégio, eu digo, porque lidar com o ministério pastoral tem, dentre outros riscos, o risco de nós imaginarmos que o reino de Deus se restringe ao nosso quintal, não é? E aí, algumas vezes a gente imagina que quando o nosso quintal está muito bom, todos os lugares estão muito bons. Ou então, quando o nosso quintal tem lutas e dificuldades, então a gente imagina que aquele é o todo do reino de Deus. E é sempre muito bom poder conhecer pessoas diferentes, servindo ao Senhor em lugares diferentes, vindo de igrejas diferentes, ministérios diferentes. E a gente sempre volta para casa depois de conversas com pessoas servindo ao Senhor em lugares diferentes, com aquela sensação de que não é o reino de Deus que é pequeno. São os nossos olhos que não conseguem enxergar o tamanho do reino de Deus. Deus está fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes, coisas que nós às vezes nem imaginamos. E nós voltamos para casa, às vezes, com o coração alegre e satisfeito por aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Então, para mim é sempre um privilégio poder voltar, e eu tenho a expectativa de que esse tempo juntos, que nós vamos ter aqui, durante as ocasiões em que eu pretendo vos falar, eu oro ao Senhor para que esse tempo seja um tempo rico de crescimento para todos nós, na medida em que nós expomos a boa e velha palavra do nosso Deus. A nossa programação de hoje tem como tema aqui Flashes da Semana, e o meu objetivo é simplesmente descrever um pouquinho daquilo que eu pretendo fazer nos próximos dias. Então, na verdade, eu vou falar a vocês terça de manhã, quarta de manhã, quinta, sexta, sábado de manhã e sábado à noite, é que eu pretendo dar conta da temática que eu vou propor. Hoje, o meu objetivo é mais introduzir esta temática. Eu até brinquei com o Marcos, agora eu já estou falando brinquei, que eu ia falar hoje entre 20 e 25 minutos. Não se acostumem, tá bom? Não é esse o normal, não é isso o normal. O normal são os 60 mesmo, tá? Que ele me deu todas as manhãs. Mas hoje, como é uma questão mais introdutória, eu pretendo usar um tempinho um pouco menor. Bem, eu soube, durante a semana passada, que o meu colega, Dr. Heber Júnior, que esteve aqui na semana passada, fez uma exposição de um dos cânticos do servo sofredor, que estão escritos na profecia de Isaías. Na verdade, o Dr. Heber Júnior expôs na semana passada aqui o cântico mais conhecido do servo sofredor, que é Isaías 53. Então, se você não sabe, Isaías 53 não foi cantado primeiro pelo Projeto Sola, tá bom? Ele foi cantado primeiro por Isaías, ele é um dos cânticos do servo sofredor. O que eu pretendo fazer nessa semana de certa forma, possui uma relação temática com aquilo que o Dr. Heber Júnior fez na semana passada. Marcos até brincou comigo dizendo, depois vocês pegam e escrevem um livro juntos sobre esse assunto. Então, eu não sei se o Júnior está me assistindo, talvez não, depois ele vai ver a gravação, está aí lançado o desafio de, quem sabe, virar um livro posteriormente. Eu sei que a maioria de vocês não estava aqui na semana passada, né? Estão chegando agora, então talvez você esteja dizendo, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque as mensagens aqui, elas são transmitidas. Certamente elas estão eventualmente lá no canal do YouTube do Palavra da Vida. E você pode
posteriormente, então, depois de participar dessa semana, assistir às palestras ministradas pelo Dr. Heber Júnior na semana passada. Então, ele expôs na semana passada um dos cânticos do servo sofredor, cantados pelo profeta Isaías. O que eu pretendo fazer nesta semana é expor o relato que um dos evangelistas faz dos sofrimentos finais de Jesus Cristo. Então, nós vamos lidar com as últimas 24 horas de vida do nosso Redentor, tal qual relatado por um dos evangelistas. E as minhas razões para isso são basicamente as seguintes. Esse é o meu objetivo hoje. Eu quero expor a razão pela qual eu vou expor esse último dia de vida de Jesus Cristo, com ênfase no seu sofrimento. A primeira razão pela qual eu pretendo fazer isso com vocês é que os sofrimentos de Jesus, eles ocupam um lugar central na fé cristã. O sofrimento de Jesus Cristo ocupa um lugar central na fé cristã. Não é novidade para você que o símbolo pelo qual os cristãos mais se identificam ao longo de toda a história do cristianismo é a cruz. Esse é o símbolo pelo qual os cristãos se identificam ao longo da história do cristianismo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas isso é um pouco estranho. Nós poderíamos, por exemplo, ter escolhido outro símbolo, outras coisas que estão menos relacionadas ao sofrimento de Jesus Cristo e mais relacionadas à vitória de Jesus Cristo. Por exemplo, a gente poderia ter escolhido a pedra do sepulcro, que foi removida como símbolo da nossa fé, ou nós poderíamos ter escolhido o túmulo vazio, ou então nós poderíamos ter escolhido ao longo da história uma coroa, ou então poderíamos ter escolhido um trono. E todas essas coisas falariam mais a respeito da vitória do nosso Redentor do que do sofrimento do nosso Redentor. Mas o fato é que historicamente os cristãos escolheram a cruz. E a escolha da cruz coloca o sofrimento de Jesus Cristo em um lugar de destaque. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: será que essa escolha foi uma escolha aleatória? Ou seja, os cristãos escolheram por acaso a cruz como um símbolo da sua fé e do movimento que eles defendem? Eu acredito que não. Os cristãos fizeram isso de maneira muito consciente ao longo da história, fazendo justiça à centralidade da cruz e do sofrimento de Jesus Cristo na própria Escritura Sagrada. Se você der uma olhada para o texto do Novo Testamento, você vai perceber que o sofrimento de Jesus Cristo, especialmente a sua morte, ocupa um lugar absolutamente central entre aqueles eventos que a Escritura diz que nós devemos crer, aos quais a Escritura diz que nós devemos nos apegar, e eventos que a Escritura diz que nós devemos anunciar. Por exemplo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso de número 14, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, que eu acho magnífica. Ele diz: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo olha para a história de Jesus Cristo e ele diz: qual é o evento da vida do Redentor ao qual eu me apego de maneira mais intensa? Esse é o significado do termo gloriar-me. Paulo diz:
é a cruz, o sofrimento do nosso Redentor. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1 da sua primeira carta, Paulo enfatiza a natureza contraintuitiva do Evangelho. E ele mostra como o Evangelho inverte a nossa lógica, colocando alguma coisa que aparentemente não deveria estar no lugar do destaque, no lugar de destaque. A partir do verso 18 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: certamente, veja a convicção, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Por quê? Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não aprove a Deus, diz o apóstolo Paulo, inverter as coisas no contexto do Evangelho? E ele continua dizendo a partir do verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas atenção, olha o que Paulo diz: mas nós não damos aos judeus o que eles querem, não damos aos gregos o que eles querem, nós os damos o quê? Cristo. E este crucificado. É isso que Paulo diz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo termina essa passagem belíssima, explicando a razão pela qual ele, embora os judeus pedissem uma coisa, os gregos pedissem outra, ele não dava a judeus e a gregos o que eles queriam, mas lhes entregava o Cristo crucificado como mensagem. Paulo diz no verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu estou mencionando esses dois textos aqui, irmãos, apenas para mostrar a vocês que quando os cristãos escolheram a cruz como o grande símbolo da sua fé, quando eles escolheram a cruz como o grande símbolo do movimento do qual eles fazem parte, eles não o fizeram de maneira aleatória, mas eles o fizeram de maneira consciente, considerando a centralidade da cruz na própria Escritura Sagrada. E essa é a primeira razão pela qual eu pretendo trabalhar esse assunto com vocês durante essa semana. É que os sofrimentos de Cristo, atenção a isso, não estão na periferia da fé cristã. Os sofrimentos de Cristo, eles são centrais à mensagem do Evangelho. O Cristo do Evangelho não é outro senão o Cristo sofredor. Claro, é o Cristo vitorioso também, mas é o Cristo que vence através do seu sofrimento. O Cristo do Evangelho é o Cristo sofredor. Mas há uma outra razão pela qual eu pretendo tratar desse assunto com vocês essa semana, que de certa forma está relacionada a essa primeira. Vejam, por causa dessa centralidade, como era de se esperar, obviamente, o sofrimento de Jesus Cristo está entre aqueles aspectos da sua vida, a respeito do qual ou dos quais nós mais falamos enquanto cristãos. Nós falamos muito do sofrimento de Jesus Cristo.
Quando nós apresentamos o evangelho para alguém, por exemplo, nós falamos da sua morte. Nós nos lembramos quando, por exemplo, nós estamos pensando em um exemplo de submissão à vontade de Deus, da oração feita por Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós falamos muito a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. Mas existe algo que é extremamente curioso e para o qual eu não tenho resposta. Sabe o que é? É que embora nós falemos com frequência dos eventos relacionados aos sofrimentos de Jesus, atenção a isso. Os relatos evangélicos da paixão de Cristo, propriamente ditos, não estão entre os textos bíblicos mais expostos por aí. Vocês já pararam para perceber isso? E eu acho isso algo extremamente curioso. A gente fala muito sobre os eventos relacionados à paixão, mas a gente faz isso principalmente porque outros textos da Escritura nos remetem a esses eventos. Por exemplo, Gálatas 6,14, 1 Coríntios capítulo 1, do versos 18 a 25, porque os textos das cartas paulinas, por exemplo, nos remetem à cruz, nós somos obrigados a falar sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Mas o relato desses eventos propriamente ditos, feitos por Mateus, Marcos, Lucas e João, só costumam ser trabalhados em duas ocasiões, basicamente. Ou em datas comemorativas especiais, não é verdade? Quando chega ali o período de abril, vai chegando a Semana Santa, período da Páscoa, aí a gente então recorre a esses eventos relacionados ao sofrimento de Jesus Cristo e aos textos que trabalham a sua paixão. Ou então, quando nós estamos pregando um texto em série, como eu estou fazendo na minha igreja nesse exato momento. Eu estou pregando o Evangelho de Marcos. E, inevitavelmente, eu vou ter que lidar com Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 15 e Marcos capítulo 16. Nós falamos sobre o que Jesus fez, mas raramente nós paramos para meditar no relato do sofrimento do nosso Redentor. E isso tem basicamente dois efeitos colaterais. O primeiro efeito colateral é que algo absolutamente sublime costuma ser encarado como algo corriqueiro e comum. Irmãos, o Filho de Deus foi moído pelas nossas transgressões. E às vezes nós falamos a respeito disso como se isso fosse algo corriqueiro e comum. O Filho de Deus moído pelas nossas iniquidades se torna apenas um dogma com o qual nós nos relacionamos racionalmente, e não uma realidade com a qual nós nos relacionamos existencialmente. Sabem por quê? Porque a gente fala muito a respeito do sofrimento de Jesus Cristo, mas raramente nós trabalhamos expositivamente com a seriedade com que deveríamos trabalhar o relato deste sofrimento feito pelos evangelistas. E o segundo efeito colateral disso é que muitos dos benefícios práticos dos sofrimentos de Jesus Cristo são perdidos de vistas. Porque nós não meditamos no relato dos sofrimentos do nosso Redentor, nós acabamos perdendo os benefícios práticos dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo.
Eu posso dizer uma coisa para vocês com toda honestidade nessa noite. Eu suspeito que muitos dos nossos problemas psicológicos, muitos dos nossos problemas relacionais, por exemplo, seriam resolvidos se o exemplo de Cristo em meio ao sofrimento fosse considerado e imitado por nós. Muitos dos nossos problemas psicológicos, muitos dos nossos problemas relacionais seriam resolvidos se o exemplo de Jesus Cristo em meio ao sofrimento fosse assimilado, fosse assumido e fosse imitado por nós. Essa é a segunda razão pela qual eu resolvi, durante esta semana, expor a vocês o relato dos sofrimentos de Jesus em seu último dia de vida, feito pelo evangelista Marcos. Talvez a sua pergunta seja: por que Marcos? Bem, a primeira razão, vou esconder de vocês não, é bem pragmática, ok? Não tem nenhum mistério, ela é bem pragmática. Eu estou pregando o Evangelho de Marcos na minha igreja, estou no capítulo de número 9, nesse exato momento. Pretendo terminar a pregação do Evangelho de Marcos até o final do ano. Então, Marcos é o texto dos evangelhos com o qual eu já estou lidando neste momento. E eu certamente não conseguiria oferecer a vocês aquilo que eu vou oferecer lidando com o Evangelho de Marcos, se eu me metesse a lidar com o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas, neste momento, tendo em vista que eu estou com os meus esforços voltados para estudar o Evangelho de Marcos. Além disso, eu vou ganhar um tempo estudando para os sermões do final do ano, certo? Porque afinal de contas eu tenho que pregar lá na minha igreja os capítulos 14, 15 e 16 de Marcos. Eu vou antecipar de alguma forma os estudos desses capítulos aqui, lidando com vocês. Então, já abrindo o coração, a primeira razão é bastante pragmática. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Mas as razões pragmáticas não são as únicas, certo? Há outras razões. Por exemplo, há uma razão histórica. Eu não sei se você sabe, mas embora o seu Novo Testamento, na sua Bíblia, comece com o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus, foi o Evangelho de Marcos. Temporalmente, Marcos é o evangelho que abre o Novo Testamento. E veja como entender isso ajuda a gente a entender algumas coisas que aparecem meio despropositadamente no Evangelho de Marcos. Por exemplo, você começa a ler o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, e então você descobre que Marcos relata a respeito de uma figura meio excêntrica, que começa a pregar o Evangelho antes de Jesus Cristo chegar. O nome dele é João Batista. E eu disse que ele é uma figura excêntrica, porque ele está vestido com pelos de camelo, e ele está comendo mel silvestre. Não é assim que Marcos o apresenta? E você lê aquela passagem de Marcos capítulo 1 e você diz assim: para que esse cara diz para a gente que João Batista estava vestido com roupa de pelo de camelo, com um cinto na cintura e comendo mel silvestre? Ora, você se lembra como é que termina o Antigo Testamento? Ele termina com a profecia de Malaquias, dizendo que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias prepararia o caminho do Senhor. Quando você vai ao livro dos reis e vê como é que o profeta Elias cumpria o seu ministério, você o percebe vestido com pelos de camelo, com um cinto amarrado na cintura, no deserto, comendo o quê? Mel silvestre. O Novo Testamento
se abre exatamente da maneira como o Antigo Testamento termina. Quando Marcos coloca essa figura lá, o que ele está dizendo para nós é: sabem aquele Elias que havia sido profetizado por Malaquias lá no último capítulo do livro que encerra o Antigo Testamento? Pois bem, ele chegou. É João Batista. E ele está anunciando, preparando o caminho do Senhor. Marcos é o primeiro dos evangelhos. Ele abre o Novo Testamento. E todos os outros dois evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, eles se valem do evangelho de Marcos como registro base do seu próprio registro. De modo que, lidando com o relato de Marcos, a gente vai, de certa forma, por tabela, lidar com os outros dois relatos. E há uma terceira e última razão. Além da razão pragmática, além da razão histórica, há uma razão literária. Qual é a razão literária? Marcos é o evangelho mais dinâmico de todos os evangelhos. Sabe qual é a palavrinha preferida de Marcos no seu evangelho? É imediatamente, ou logo. Você lê o evangelho de Marcos e você vê isso o tempo inteiro, imediatamente, logo. Por quê? Porque Marcos não está interessado naquilo que as personagens dizem. Marcos está interessado naquilo que as personagens fazem. Ele é um evangelho de ação. Se você gosta de filmes de ação, prefere ação a romance como eu, não é? Você vai gostar provavelmente do evangelho de Marcos. Porque Marcos é assim, ele é um evangelho rápido. E como o meu foco está no significado dos eventos, Marcos é, sem dúvidas, o evangelho mais apropriado para a minha abordagem aqui. E para terminar, Marcos se organiza, o evangelho de Marcos, de modo a atribuir à consciência dos sofrimentos de Jesus um lugar de destaque. Vocês sabem quem escreveu o evangelho de Marcos? Sim ou não? Sabem quem escreveu o evangelho de Marcos? Foi João Marcos. Sabe aquele rapazinho lá do livro de Atos dos Apóstolos? Aquele parente de Barnabé que foi para a primeira viagem missionária, abandonou a primeira viagem e depois se tornou a causa dos problemas entre Paulo e Barnabé, que gerou uma divisão na segunda viagem. Pois bem, foi aquele sujeito lá que escreveu o evangelho de Marcos, ao que tudo indica. E essa é uma excelente notícia para nós, certo? Isso mostra que os nossos fracassos não são levados em conta por Deus, se Ele quiser nos usar da maneira como Ele pode nos usar. Marcos fracassou lá naquela primeira viagem missionária, mas aqui está o fracassado Marcos sendo um dos instrumentos usados por Deus para nos dar um relato da vida do nosso Redentor. Foi esse João Marcos, ao que tudo indica, relatando aquilo que Pedro viu, enxergou ao longo do seu contato com Jesus Cristo. Portanto, a autoridade por trás do evangelho é Pedro. E vocês sabem para quem Marcos escreveu esse evangelho primariamente? Para cidadãos romanos, com uma finalidade: convidá-los a se tornarem discípulos de Jesus Cristo, através do exemplo da relação de Jesus com os 12 homens que Jesus chamou para segui-lo. Esse é o propósito maior do evangelho de Marcos: convidar cidadãos romanos a se tornarem seguidores de Jesus, através do exemplo da relação entre Jesus e os 12 apóstolos chamados por ele para segui-lo. E sabem qual é o grande argumento do evangelho de Marcos? O argumento central é o de que seguir a Jesus implica saber duas coisas sobre ele. A primeira coisa é quem ele
é. Os 8 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos têm como objetivo mostrar aos seus leitores originais como Jesus se relaciona com os seus discípulos, com a finalidade de revelar quem ele é. Por exemplo, está nessa primeira grande parte do Evangelho de Marcos, aquele episódio no qual Jesus acalma a tempestade no meio do mar. Vocês se lembram desse episódio? E como é que o texto termina? Termina com os discípulos fazendo uma indagação. Qual é a indagação? Quem é este? Esse é o objetivo de Marcos, nessa primeira parte. E se você acompanha o Evangelho até o capítulo 8, verso de número 26, sabe o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o momento em que os discípulos descobrem ou têm a revelação de quem Jesus Cristo é. Quando Jesus Cristo os chama e diz assim: quem é que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E aí as pessoas dizem, os discípulos dizem, olha, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. E aí ele então olha para os discípulos e diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí então nós temos aquela magistral declaração de Pedro, lá no capítulo 8, verso 26, no qual Pedro declara, tu és o Cristo. Aqui fecha a primeira parte do Evangelho de Marcos. Agora os discípulos sabem quem ele é. Antes eles perguntam, quem é este? Agora, no final do capítulo 8, eles sabem quem ele é. E eles dizem, tu és o Cristo. E aí depois, lá no seu quarto hoje à noite, você começa a ler aquilo que Jesus diz para eles imediatamente depois dessa declaração. É como se Jesus estivesse dizendo assim, agora que vocês sabem quem eu sou, está na hora de vocês entenderem o que e como eu vim fazer o que vim fazer. Convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele padeça nas mãos dos sacerdotes, eles vão agredi-lo, eles vão açoitá-lo. Imediatamente depois da declaração de Pedro, Jesus diz aos discípulos, esta é a segunda coisa que vocês precisam saber se vocês querem me seguir. Quem sou eu e aquilo que eu vim fazer e a maneira como eu vim fazer isto. Se você é daqueles que gosta das anotações e quer um título para a série dessa semana, então aí vai o título para a série dessa semana. O último dia do Redentor no relato de Marcos. Esse é o assunto da nossa série de exposições esta semana. Nós vamos lidar bem diretamente com o último dia de Jesus Cristo, começando com o Getsemane, certo? Amanhã cedo nós vamos lidar com Jesus Cristo no Getsemane, na noite anterior ao seu último dia, terminando com a sua morte e o seu sepultamento no sábado pela manhã. Então nós vamos lidar com esse período da vida de Jesus Cristo, desde terça de manhã até o sábado pela manhã. E sábado à noite, para a gente ir embora para casa com gosto de vitória, nós vamos dar dois dias de salto para analisar o relato que Marcos faz da ressurreição do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E qual vai ser o meu objetivo? Basicamente, o que eu quero fazer é destacar algumas lições que eu acredito são destacadas pelo próprio evangelista quando ele relata o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. E eu vou adiantar quais são as lições agora para você já ir meditando nelas na medida em que a gente vai lendo e expondo a Escritura nesses dias. Então, amanhã cedo, nós vamos lidar com o episódio de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. E a lição que nós vamos lidar com ela amanhã é a fraqueza dos seus discípulos e a necessidade que eles têm de um Redentor.
O episódio de Jesus no Getsêmani deixa isso muito claro. A fraqueza dos discípulos de Jesus e a necessidade que eles têm de um Redentor. Na quarta de manhã, nós vamos lidar com o julgamento de Jesus Cristo. E a lição que nós queremos destacar é a rebeldia humana contra Deus. Ali a gente tem um retrato, uma imagem muito clara de como o homem está no estado de rebeldia contra o Senhor. Na quinta-feira de manhã, nós vamos lidar com o açoitamento de Jesus Cristo. E nós vamos então enxergar a humilhação inigualável do nosso Redentor. E eu quero que vocês enxerguem na quinta-feira pela manhã como todo esse discurso da luta por direitos se esvai quando nós olhamos para o Redentor no estado de açoitamento e humilhação na qual ele se encontra no relato de Marcos. Na sexta-feira pela manhã, nós vamos lidar com o relato da crucificação, propriamente dito. E vamos destacar a singularidade da lógica de Deus. Vamos ver como é que Deus tem uma lógica diferente da lógica humana para fazer as coisas funcionar. No sábado de manhã, nós vamos lidar com a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E queremos então destacar a presença atuante de Deus o Pai no sacrifício do nosso Redentor. A pergunta que a gente faz é: onde estava Deus, o Pai, quando todas essas coisas estavam acontecendo? E eu quero mostrar para vocês como ele estava presente de maneira atuante no sofrimento do nosso Redentor. E no sábado à noite, nós vamos então lidar com o relato da ressurreição, lidando ou aprendendo sobre a vitória definitiva do plano redentor de Deus. E qual é a minha expectativa ao final de tudo isso? É que você reconheça a sua necessidade de um Salvador. E que você saia daqui, depois de ouvir as exposições dessas curtas passagens de Marcos 14, 15 e 16, amando mais a Jesus Cristo, depois de meditar no sofrimento ao qual ele esteve disposto a se submeter, para que você pudesse desfrutar da comunhão com Deus e não precisasse experimentar o sofrimento que ele experimentou. Minha oração é que no domingo de manhã, depois que a gente foi embora, todos nós saiamos daqui amando mais a Jesus Cristo, dizendo: que grande Salvador eu tenho, que se dispôs a se humilhar desta maneira, com a finalidade de que eu pudesse desfrutar da comunhão com Deus. E que meditar nisso seja um estímulo para olhar para a nossa vida com Deus de uma maneira diferente. Não apenas como um dogma a respeito do qual nós precisamos pensar, mas como uma relação na qual nós precisamos nos envolver. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nesse desafio durante essa semana? Senhor, o que nós pretendemos fazer juntos aqui é tarefa grande demais para nós. Nenhum de nós pode contemplar ou compreender com perfeição o tamanho do sofrimento de Jesus Cristo, quando ele recebeu sobre si a ira do Senhor que nos era merecida. Nós vamos pisar terra santa enquanto nós trabalhamos com esses relatos durante essa semana. Mas tu que és santo, podes te revelares a nós se tu quiseres. E por isso nós queremos te pedir a tua bênção para o que nós vamos fazer nesses dias. Que ao contemplar o sofrimento do nosso Redentor, nós contemplemos na mesma medida o tamanho do seu amor por nós.
E que ao percebermos isso, nós sejamos cheios da consciência do tamanho da salvação que nos foi entregue pelo Senhor. E que isso gere em nós amor por Ti, responsabilidade na vida cristã, disposição de amar os outros, sofrer pelos outros, sofrer pelo Senhor, de nos gastar em prol do Teu reino e em prol das pessoas ao nosso redor. À semelhança do Teu Filho que se gastou para que nós pudéssemos ser recebidos pelo Senhor. Dá que a meditação nos sofrimentos do nosso Redentor seja uma oportunidade rica para nós, e que nós saiamos desse tempo de descanso aqui, não apenas com as nossas forças físicas renovadas e revigoradas, mas também com o nosso coração alimentado pela Tua Palavra. Dá que esse tempo de descanso seja um tempo de descanso espiritual, e não apenas um tempo de descanso físico. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo, aquele que sofreu por nós, e nos permite agora falar com o Senhor como Pai. É no nome dele